O assunto de hoje é coisas que te impedem ou te atrapalham de realizar as tuas metas. Então acontece, né, muito da gente não entender por que muitas vezes a gente não realiza nossas metas ou porque muitas vezes a gente não demora, né? Algumas coisas acontecem, a gente não sabe lidar, enfim. Mas, via de regra, a gente acredita sempre, e eu digo a gente porque a humanidade, por uma maneira assim mais, um número, um percentual maior da humanidade, acredita que isso são coisas que é porque eu não tenho tanta força de vontade assim para realizar. Será que eu não tô me empenhando tanto, né? Será que eu preciso me empenhar mais para realizar aquilo que eu almejo? Vão ser 5 coisas que eu separei importantes, tá? Para que tu possa aí anotar e poder já ficar alerta para essas coisas que estão te atrapalhando. Se tu tiver alguma dúvida também, tu pode colocar aqui nos comentários que eu vou estar te respondendo, tá? Então, bora lá, minha gente. Eu vou falar do primeira coisa que te atrapalha. E eu vou deixar a mais especial pro final. A primeira são âncoras. E aí eu te pergunto, tu sabe o que é âncora? E eu não tô falando daquela âncora que tu conhece de navio. Eu tô falando de âncora do subconsciente. Responde aqui pra mim nos comentários se tu sabe o que é âncora, se tu já ouviu falar em âncoras do subconsciente. Vai pensando aí, vou tomar minha água aqui. Então, âncoras, talvez tu saiba, talvez não, mas as âncoras elas se instalam no nosso subconsciente, que é a nossa consciência, além do, digamos que aqui nós estamos consciente conversando, mas são coisas automáticas que acontecem, que a gente reproduz. Então essa é a nossa mente mais poderosa é o nosso subconsciente, que vai gravando as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Então, ao longo da nossa vida, a gente vive muitas experiências externas, né? Experiência com os pais, experiência com família, com amigos. E essas experiências, ou até mesmo sozinhos, né? Nós vivemos experiências. Mas essas experiências acontecem alguma coisa e geram uma emoção. Então, se essa experiência que eu tive gerou uma emoção para mim, boa ou ruim, o meu cérebro ele registra que aquilo ali é bom ou que aquilo é ruim. Mesmo que aquela coisa não boa que aconteceu possa ter sido só naquele momento. E tu pode ter outros momentos que sejam bons, mas ele vai registrar, o subconsciente vai registrar que aquilo não é bom. E aí tu vai acabar não fazendo. E eu vou te dar um exemplo bem típico que acontece no dia a dia e que isso tu pode já entender por que se instala a âncora, tá? Vamos supor que em algum momento da tua vida tu planejou que tu ia viajar, tá? Ia fazer uma viagem, fez todo um planejamento e tudo mais, e aí essa viagem não deu certo. Deu muitas coisas erradas, aconteceu muita coisa errada. E aí o que o teu subconsciente faz? Opa, planejamento não é bom. Então, tu não faz mais planejamento, porque senão tu vai te prejudicar. Porque o nosso corpo, ele quer nos defender e ele não entende algumas coisas. Então, ele vai no automático, né? Não é bom. Aí tu vai passar o resto da tua vida e não vai querer planejar mais nada. Não vai querer planejar a tua semana, não vai querer planejar uma viagem. Daí tu vai se tornar aquela pessoa que não viaja com planejamento. Tu vai se tornar aquela pessoa que viaja no grito. Tipo assim, vamos viajar! Tipo, semana que vem vou viajar! Então, não tem planejamento para aquilo porque em algum momento tu instalou uma âncora. E âncoras, elas são crenças. Acho que agora tu vai começar a entender melhor. Crenças são resultado das nossas âncoras. Então, tudo aquilo que a gente teve uma experiência e essa experiência nos gerou um sentimento, e esse sentimento pode ser bom ou ruim, eu vou acreditar. Então, todas as crenças que tu tem hoje, crenças de religião, crenças de amor, crenças de amizade, crenças de família, todas essas crenças, tu criou isso.
Porque foi no momento que tu viveu, nas experiências que tu teve. E essas âncoras, elas nos atrapalham a realizar as nossas metas em alguns determinados pontos. Por exemplo, se eu preciso de um planejamento para que eu consiga entender que eu preciso montar uma meta específica, e eu falei isso ontem na live de ontem. Se eu preciso entender que eu preciso montar minha meta específica, eu preciso me planejar para sentar e escrever. Só que o meu subconsciente, ele vai reagir naquela âncora, naquela crença. Não faz planejamento, que isso não é bom. Só que tu não sabe disso. Tu vai no automático, tu vai sentir uma coisa ruim e tu vai pensar assim, eu não vou fazer. Pra que eu vou fazer isso? Que bobagem. Isso não é pra mim. Essa é a tua reação. Então, tu não vai logo de cara entender que isso está acontecendo, tá? Então, esse é o número 1, âncoras. Vamos para o próximo. Número 2, pensamentos que não condiz com a meta. Esse número 2, ele é bem parecido com o número 1. Mas a diferença entre eles é que o número 2, tu pode observar o que tu pensa. A grande maioria das pessoas não tem o hábito de observar o que pensam. Então, como que eu faço, Ana? Porque meus pensamentos, eu não controlo meus pensamentos, eles estão acontecendo o tempo todo. Eu estou aqui dando aula para vocês e eles estão acontecendo o tempo todo. Então, como que eu faço? Quando eu sinto alguma coisa, tu pode começar por esse lado. Se eu sentir um sentimento de raiva, se eu sentir um sentimento de tristeza, um sentimento de incapacidade, tu faz a pergunta para ti. Por que eu estou sentindo isso? E aí vai ser mais fácil de tu encontrar uma resposta. Talvez tu não encontre já na primeira vez, mas a prática que tu for fazendo, tu vai entendendo isso. Eu tô dizendo isso pra vocês porque eu pratico isso e realmente a resposta às vezes não vem na hora, mas ela vem ao longo do tempo. E a gente tem que passar a vida inteira se perguntando, que a gente tem muitas crenças que nos limitam. Então, essa parte dos pensamentos que não condizem com a meta acabam acontecendo te impedindo. E por quê? Porque vamos supor que tu queira muito alguma coisa, tá? Tu queira muito alguma coisa. Só que tu te sente incapaz de realizar aquilo. Mesmo que tu diga, não, eu vou conseguir, eu sou capaz, vai dar certo. Mas existe uma crença, uma âncora que foi instalada ali, que tu não sabe. E aí, toda vez que tu vai sentar para fazer aquele projeto que tu quer, ou tu vai tomar uma atitude na tua vida que tu precisa fazer tal coisa, tu vai sentir a negação de não fazer, mas tu não entende o porquê. E aí, naquele momento, tu pode simplesmente trocar esse pensamento que tu teve de não fazer por um pensamento bom que seja para ti. Então, esse ele é muito parecido com o número 1, mas é uma parte onde tu consegue controlar melhor, tá? Então, vou falar uma frase aqui que é bem típica, uma frase que é bem conhecida. Orai e vigiai. Essa frase nunca foi tão maravilhosa na vida como na realização de metas, porque é algo que é impactante. Orar e vigiar, e o tempo todo tu vai ter que estar te observando para ver o que tu tá pensando, para que nisso não te auto-sabote, tá? E muitas vezes a gente acaba desistindo de coisas que a gente quer justamente por esses pensamentos não bons, tá bom? Vamos para o próximo. Terceiro, organização. Melhor dizendo, falta, né? Falta de organização. Então, essa é a terceira coisa que te afasta e que te atrapalha da tua meta, é a falta de organização. Se eu não organizo as coisas que eu preciso fazer, se eu não organizo tudo aquilo que eu tenho de compromissos, logo eu não faço o que precisa ser feito para realizar o que eu almejo na vida. Então, a falta de organização, ela é uma grande sabotadora de não conquistar as suas metas, tá? Vamos para a próxima. Quarta, disciplina. Ai. Essa aqui, olha, até vou tomar uma água. Essa aqui é a campeã das campeãs, tá? Eu escuto muito algumas alunas falarem para mim assim: Ana, eu não tenho disciplina, eu não posso fazer esse método, eu não posso realizar tal coisa, eu não posso
Fazer aulas em casa, por exemplo, né? Tem muita gente que fala que não consegue fazer aula em casa porque não tem disciplina. Então, eu vou te falar uma coisa que talvez eu vou te falar uma coisa que ninguém nunca te falou, talvez nunca tu tenha escutado isso, tá? Disciplina, ninguém tem. Ninguém nasceu com disciplina. A disciplina ela é construída, ou seja, nós construímos a disciplina na nossa vida. Então, a gente precisa, sim, praticar pequenos hábitos no nosso dia para que essa disciplina seja construída. E não é de uma hora para outra, não é na primeira semana que tu vai conseguir realizar isso. Tu vai ter que praticar. A prática te leva à perfeição. Então, tu precisa, sim, praticar a disciplina para que isso aconteça. Então, por exemplo, se eu preciso realizar todo dia alguma coisa, uma pequena coisinha para que essa minha meta se torne real, eu preciso colocá-la num planejamento e dentro desse planejamento eu vou realizando aos pouquinhos e vou mantendo, fazendo aquilo sem vontade. Porque muitas vezes a gente quer o resultado final, na grande maioria das vezes, né? Na grande maioria das vezes a gente quer o resultado final, a gente quer o nosso sonho realizado, a gente quer a nossa meta realizada. Mas a gente não quer fazer o que precisa ser feito, né? Mas a gente sabe que precisa. Então, essa é uma maneira de pôr disciplina. Se eu sei o que precisa ser feito, então eu vou fazer, com vontade ou não. É um compromisso. Vou te dar um exemplo de disciplina, tá? Trabalho. Todos os dias tu acorda com vontade de trabalhar? Eu acredito que não. Então, tu vai acordar de manhã, se tu trabalha de manhã ou não, mas normalmente a maioria das pessoas trabalham pela manhã, tu vai levantar mesmo com sono, mesmo cansada, tu vai levantar e vai ir pro trabalho. Por quê? Porque isso é um compromisso que tu tem e tu precisa ter disciplina, porque senão tu vai arcar com as consequências. Os nossos sonhos, as nossas metas é a mesma coisa. Se tu não colocar disciplina na tua vida para realizar aquilo que tu almeja, tu não vai conseguir. Tu vai arcar com as consequências. E daí, se tu acredita que vale a pena isso, bom, aí tá tudo bem. Aí tu não vai realizar mesmo, tá? E nós temos a última, que eu separei, assim, olha, com muito cuidado, porque essa eu acredito que é a pioneira de todas as outras, tá? Que a gente precisa ter. Rotina. Algo tão simples que às vezes a gente não percebe, mas eu acredito que ela é a pioneira de todas, porque a rotina, se tu não criar uma rotina para fazer as tuas coisas, tu não vai realizar o que tu quer. Por exemplo, tá? O meu caso, eu tenho uma agenda, vou mostrar pra vocês. Ó, eu tenho uma agenda que é a minha cara, eu comprei esse ano, eu gosto de agenda de papel, então eu uso um pouco da minha agenda do celular, mas a grande maioria eu uso do papel aqui, tá? E essa minha agenda diz: transforme sonhos em planos. Bem minha cara, né? Amo. E aí, nessa agenda, eu coloco tudo aquilo que eu preciso fazer no dia seguinte. Eu gosto de me planejar um dia antes. Eu não gosto de planejar semana, tá? Mas tem duas maneiras. Tu pode planejar a tua semana ou tu pode planejar o teu dia um dia antes. Eu prefiro ir por essa parte. Por quê? Porque o meu trabalho hoje, ele é uma parte com o digital, que é o que eu tô fazendo aqui, tô disponibilizando o meu tempo aqui e entregando conteúdo para vocês, gratuitamente. Eu tenho uma outra parte que é na parte do pago, que é no método Bailamix, que é onde as minhas alunas precisam do meu auxílio. Muitas vezes elas têm dúvidas, muitas vezes eu preciso atualizar a plataforma com conteúdos novos. Então eu tenho esse trabalho, só que todos os dias é algo diferente. E eu também trabalho com o MET Pilates, que é o atendimento residencial. Então eu divido o meu dia, a minha semana, com esses horários, com essas coisas que eu tenho para fazer. E claro, a minha vida pessoal. Então eu anoto tudo aqui, eu acordo de manhã, olho a minha agenda, a primeira coisa, e vejo o que eu preciso fazer. Então eu já tenho uma rotina. Na verdade, eu quase nem olho mais a agenda, porque eu já sei o que eu tenho que fazer. Normalmente eu acordo, eu faço as minhas práticas, faço a minha meditação, faço o meu exercício. Então eu tenho uma rotina que eu criei para que isso se torne um hábito. Então no momento que tu coloca, eu preciso fazer tal coisa para realizar o que eu almejo, então eu vou transformar isso como rotina na minha vida, tá?
Então, a rotina, ela é muito, muito, muito importante. E a rotina, a gente cria ela também, assim como a gente cria a disciplina. Hoje, talvez tu tenha uma rotina que não condiz com a meta que tu quer. Ah, como assim, Ana? Sempre que tu for fazer algo, decidir algo na tua vida, eu e o Júnior aqui em casa, talvez tu conheça ele, talvez não, né? Mas eu acredito que sim. O Júnior é o meu noivo, é mais conhecido como George Hair no Instagram, que ele é cabeleireiro. E eu e o Júnior, a gente adotou uma técnica bem importante aqui em casa, que funciona super bem. Quando a gente vai pensar em comprar alguma coisa, ou quando a gente vai pensar em fazer alguma coisa no outro dia, que é essa questão da rotina, a gente olha um pro outro e pergunta: isso vai me aproximar ou vai me afastar da meta? Porque a gente tem metas juntos. Então, a gente tem as individuais, mas a gente tem as nossas juntos. E aí, a gente se pergunta, e aí? O que tu acha, Júnior? É isso que a gente está pretendendo fazer? Vai nos afastar ou vai nos aproximar? Então, sempre faz essa pergunta para ti. Se a tua resposta for vai me afastar, tu não faz, tu já busca outra alternativa para que isso fique mais perto da tua meta, tá? Então, por hoje, é isso, minha gente. Beijo!